Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe a todos, aos católicos, evangélicos, espíritas, aos não religiosos, que Deus abençoe ao homem, ao ser humano, o homem e a mulher. Passando para a meditação, uma palavra de Deus, que está no livro de Jó, capítulo 34, no versículo 10 até o 14. Versículos 10, 11, 12, 13 e 14. Medite comigo agora. Presta atenção na palavra de Deus, que é a única verdade confiável que nós temos aqui na terra. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e o Todo-Poderoso a cometer injustiça. Está longe. Está muito longe de Deus praticar a perversidade e de praticar injustiça. É impossível isso. Pois retribui ao homem segundo as suas obras e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, de Deus não procede, ou Deus não procede maliciosamente. A maldade não procede de Deus. Nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem foi que entregou o governo da terra? Quem passou para Deus o governo da terra? Ninguém. Deus é sempre eterno. Deus fez a terra e a governa e sempre a governará, né? Na verdade, não procede maliciosamente. Nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confirmou o universo? Ou lhe confiou o universo? Agora, olha o versículo 14. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, ou seja, se fosse egoísta, egocêntrico, Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria ao pó. Que coisa, hein? Se Deus pensasse em si, nos aborrecimentos, nas decepções e frustrações e traições do homem, porque o homem deixa de adorar o Deus que o criou para adorar uma estátua, uma imagem, para adorar um ídolo qualquer, Quando não faz com o dinheiro, o poder, o homem perverte o juízo, procede injustamente. A única justiça confiável é de Deus. Eu, particularmente, você pode até não gostar, aliás, tem algumas pessoas que não gostam, principalmente os investidos de autoridade. Eu só confio absolutamente na justiça de Deus. Mais nada. Mais nada. Isso é um direito meu. É crime isso? Não. E eu tenho motivos para isso, eu tenho razões para isso. Porque ao longo da minha história, principalmente das mais de 4 décadas de ministério, eu tenho sofrido muitas injustiças e autoridades que tomam decisões baseadas no que pensam, no que acham da gente, Não no que diz a legislação, a lei, a arbitrariedade, na verdade, E aí querem impor uma coisa que a gente não fez, que eu não fiz. E eu continuo afirmando, pode me condenar, pode me criticar, pode fazer o que quiser comigo. Eu afirmo, eu não vou assumir culpa de nada se eu não tenho culpa. Você está entendendo? Não adianta alguém dizer, não, mas a justiça para mim é de Deus. Porque o homem não é confiável, nenhum ser humano é confiável na face da terra. Nenhum. Tá? Então, em Deus não há perversidade, não há injustiça, não há maldade. Ele não procede maliciosamente. Ele dá a cada um segundo as suas obras. E agora presta atenção, você que acha que é grande, que é capaz,
Você que acha que é dotado de recursos intelectuais ou econômicos, ou de poder mesmo, político ou judiciário, presta atenção. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, se fosse egocêntrico, e para si recolhesse o seu espírito, porque o espírito que está em mim é dele, não é meu. O espírito que está em você é dele, não é seu. E o seu sopro, agora você vê, sopro e espírito são coisas distintas. Olha só que coisa maravilhosa que a gente aprende na Bíblia, né? A gente cresceu achando que sopro é a mesma coisa que espírito. O sopro é a vida, na verdade. Olha aqui, ó. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, para si recolhesse o seu espírito, o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, pereceria, e o homem voltaria ao pó. Então, quem é você e quem sou eu? Nós somos barro. E o que pensa em nós, o que fala em nós, o que move em nós, é o sopro de Deus. E é dele. Se ele recolhe, você não tem nada próprio, nem eu. Se ele recolhe o espírito e o sopro, a gente volta ao pó. É o que acontece com o homem normalmente. E vai chegar o momento que ele vai fazê-lo, tá? Na verdade, tem prazo de validade isso. Deus não deu o sopro nem o espírito, ele emprestou. Você deve ter ouvido falar de alguém que faleceu essa semana, que morreu, né? Porque terminou o prazo, o contrato. Eu e você temos o contrato com Deus. Versículo 14, Jó 34, 14. Isso aqui é para mim, é para você, é para os bispos, pastoras, pastores, missionárias. Aliás, principalmente para nós, né? Às vezes eu fico preocupado com alguns servos de Deus, homens de Deus ungidos, homens abençoados no ministério, que acertam em algumas coisas, e o diabo sugere ao coração deles, né? E aos nossos corações, uma certa prepotência, vaidade, soberba, como se fôssemos alguma coisa. Por isso que Jesus, ele ensinou o seguinte, que se a gente conseguir fazer o que ele manda, no final da história temos que dizer: sou servo inútil. Sou servo inútil. Olha só. Imagina você, né? Acertando, eu ainda sou servo inútil. Inútil eu não sirvo para nada, na verdade. O homem não serve. Eu dei o exemplo do barro, né? O vaso, ele é feito do mesmo material que eu fui feito. O tijolo, aquele tijolo antigo, né? Eu trabalhei em construção civil na minha infância, na minha juventude, e só se usava aquilo, ainda se usa de barro, né? O tijolo baiano, por exemplo, o tijolinho, a talha de barro, a moringa, né? O vaso de barro, esses utensílios aí são feitos do mesmo material que eu e você. Com uma diferença, eles são úteis, tá? Enquanto que nós somos inúteis, ou seja, o que vale em nós, o que tem valor em nós, é o sopro de Deus, que é a nossa vida. Por isso a Bíblia diz que se Deus recolhe, aqui no versículo 14, se ele pensasse em si mesmo, imagina se Deus se cansasse de nós, como eu me canso às vezes. Eu vou ser sincero com você, é tanta traição, é tanta humilhação, ingratidão, que às vezes eu me canso. Imagina se Deus se cansasse como eu, como você, como nós, né? Aí ele fala: devolve o meu sopro. Aí eu voltaria para o barro, e você também. Nós voltaríamos para o barro, é o que somos. E aí o diabo sugere o quê? A vaidade, né? Eu tenho uma visão no ministério, diferentemente de muitos líderes. Isso não me faz melhor do que eles, não. Pelo contrário. Isso aí é a real visão e entendimento do que somos. Quando um bispo está desenvolvendo um trabalho e ele se enche de vaidade, achando que é insubstituível e que acerta mais do que o outro, eu vou lá e troco ele.
só para ele salvar a alma dele e ver que não é nada, que é barro como eu, como qualquer um. O que destaca em nós é a participação de Deus quando nós nos esvaziamos. Você sabe qual é o mérito então do bispo, do pastor? O mérito é ele ter se humilhado, se esvaziado, diminuído, como fez o João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua, tá? João Batista era mais que um profeta. Então, o mérito é esse. Só que, quando o diabo percebe que o sujeito está desenvolvendo o trabalho, que está dando certo, que Deus está aprovando, porque o meu trabalho só vai crescer se Deus aprovar, entendeu, bispo, pastor, obreiro? Aí Deus aprova, aí cresce. Aí eu tomo para mim a glória e começo a pensar que eu sou capaz, que eu estou fazendo, que eu aconteço, que eu faço. Aí Deus tira. E aí começa a ter dificuldades. Por quê? Porque nada em nós funciona sem o sopro de Deus, sem a misericórdia infinita de Deus, tá? Então, basicamente é isso. Se Deus resolver, está escrito aqui, ó, medita aí, Jó 34, versículo 14. Se ele pensasse em si, apenas em si mesmo. Imagina Deus resolve, bom, eu vou pensar um pouco em mim agora, eu vou tirar o sopro do homem, deixa o homem viver sozinho. Vai viver como? Se o sopro é exatamente a vida, e é dele. Você que é cheio do dinheiro, do poder político, você que tem a caneta, você aí do STF, tá? Que dá canetada à torta e à direita. Eu tenho o poder. Você tem o poder? Não tem. Quem tem o poder é Deus. Então, recolha-se, humilha-se diante de Deus, reconheça a grandeza de Deus. Então veja que não cometa injustiças. Porque se Deus resolve recolher o que Ele te deu, você vai parar onde? E depois disso aí? O problema é depois. Ele recolhe o sopro e o espírito, eu volto para o pó. E esse espírito, esse sopro, você acha que vai ficar com ele? Não, ele vai destiná-lo ao inferno, como está determinado para aqueles que são infiéis, ingratos, injustos, prepotentes e vaidosos. Pai querido, nós te agradecemos por ter falado conosco e nos abençoado. Abençoa os teus filhos, guarda-os, proteja-os e abençoe a tua obra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Domingo, 9 da manhã, um reforço nessa palavra, uma bênção para cada um de nós, gigantesca. Procure a Igreja Mundial do Poder de Deus mais próxima da sua casa. Um beijo no coração, inscreva-se no canal, fique com Deus e fique em paz.